Fala pessoal, Matheus aqui, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês, explicar cada um dos detalhes do Cloud Code, né? E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, diz respeito a isto daqui. Esses são dois sites, na verdade, que eu fiz, né? Foram construídos em menos de 5 minutos aqui, tá? Foi sem abrir editor de códigos, sem instalar nada, sem escrever uma linha de HTML. Tudo isso foi usando o Cloud Code, tanto esse quanto esse daqui. Então dá para ver que é um personal site bem simples, mas muito legal, que em outros tempos eu demoraria muito mais para construir. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro desse daqui, eu precisei de algumas boas semanas escrevendo várias linhas de código, tanto em HTML quanto em CSS aqui. E que agora isso daqui funciona de maneira muito rápida, muito fácil de ser construído. E eu vou mostrar aqui na prática como a gente pode sair junto com um desse daqui pronto para cada uma das pessoas que estão me assistindo aqui. Eu vou explicar como o Cloud Code funciona e a gente vai construir ele junto. Então, qualquer dúvida que tiver e que não for sanada durante esse vídeo, pode ficar à vontade de colocar nos comentários. É importante para mim saber também o que está agregando e o que não está agregando para que eu possa mudar. Mas antes de botar a mão na massa propriamente dita aqui, vamos explicar o que é o Cloud Code, tá? O que ele diferencia de um chat normal, né? O que ele é propriamente dito. Eu vou focar aqui em explicar o que é o Cloud Code em relação ao chat, em relação ao coworking. Pensa o seguinte, tá? O Cloud Code, diferente do chat, que você tem um conversacional, que você troca uma ideia, que você escreve, que você pede para ele analisar os documentos ali, ele é um agente, tá? Então, basicamente, ele é capaz de gerar código, ele consegue criar arquivos, ele lê o que já existe, né, de certa forma no seu projeto, ele é capaz de rodar comando, tudo isso de maneira múltipla, né? Então, basicamente, tudo isso que é feito utilizando uma aprovação sua. Então, cada um desses passos, ele vai fazendo ali com você. Então, pensa que o Cloud normal, né, o Cloud Chat aqui, ele é um consultor que te dá um conselho de forma conversacional, mas o Cloud Code, ele é como se fosse um desenvolvedor que realmente está ali, que está sentado ao seu lado para trabalhar junto com você em uma tarefa, tá? Bom, o que a gente vai utilizar aqui do Cloud Code, né? Quando você você instala o aplicativo, só um adendo, eu sempre faço questão de falar sobre esse adendo, porque já surgiu essa pergunta em outros momentos, eu acho importante eu falar. Essa versão que eu estou utilizando aqui é a versão do Cloud Code Pro, tá? Então, na verdade é a versão Pro do Cloud, porque o Cloud Code ele só habilita nessa versão Pro aqui. Tem a versão Team também, né? Tem a versão Max do Cloud, então aí vai de cada um, de qual que é aquilo que cabe no bolso. Para mim, a versão Pro está mais do que suficiente, eu consigo me adequar muito bem a ela, eu consigo até me forço a fazer bons prompts, e isso permite com que eu não gaste tanto, tá? Se você ainda não paga a versão Pro, né, do Cloud e tudo mais, é uma coisa que eu recomendo, sendo bem sincero, eu acho que é um investimento, se isso puder estar no seu orçamento ali, de gastar, eu pago mais ou menos 115, 117 reais mais ou menos por mês aqui da versão Pro. Eu acho que vale a pena. Eu não tô ganhando nada por isso, tá? Sendo bem sincero, não tenho nenhum código de cupom, nada disso. Eu só tô falando realmente baseado no que eu tenho tido de experiência atualmente, tá? Então, basicamente, é isso. Você vai precisar da versão Pro para fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Já compartilhando a tela aqui do Cloud Code, né? Vocês têm, quem tiver no app instalado, vai ter o chat, o coworking, o code aqui. Vocês têm a possibilidade de ter as sessões, né? Basicamente, você tem a área do prompt aqui que você escreve as coisas. Aqui ele tem alguma visão geral de todos os modelos, as coisas que ele
zera, né? O que ele está sendo usado, quanto que a gente está gastando de token, quantos dias ativos eu estou no Code. No Code eu usei ontem, então realmente estou com um dia ativo aqui. Uma coisa que eu gosto bastante é que vai ficando tudo recente aqui, aquilo que você está olhando, então você pode criar novas sessões e naturalmente você vai fazendo conforme você coloca uma nova sessão para cada um dos seus projetos, então eu acho isso muito legal aqui dentro do Cloud Code. E uma coisa interessante do Cloud Code que eu já comentei, né, ele, antes de ele fazer qualquer mudança no seu código, né, ele vai realmente te perguntando, ele vai fazendo, pedindo a sua aprovação. Então ele não sai modificando nada sem a sua permissão, o que eu acho isso fundamental e é a coisa que eu mais gostei no Cloud Code, desde que eu tenho utilizado, desde que eu tenho testado aqui, tá? É uma coisa que eu acho muito interessante, que ele realmente te pergunta realmente, ele vai te guiando cada um dos passos. E eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal, tá? Então, vamos mãos à obra aqui. Eu vou começar do zero mesmo, tá? Então, basicamente, vocês coloquem aqui no Code, né? Nessa parte, aí você vai selecionar uma pasta. Eu vou abrir uma pasta aqui em específico. Vou criar com vocês uma pasta. Então, entrando no Cloud. Antes de eu criar essa pasta aqui, eu vou fazer direto no app, tá? Do Cloud aqui. Não vou abrir o CLI, não vou abrir terminal, não vou abrir nada, mas é algo que eu quero trazer em outros vídeos aqui. Então, se vocês gostam do tema, se vocês querem saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo também. É importante para mim, para saber como é que eu vou guiando os meus assuntos aqui. Tá? Na criação da pasta, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro da minha Cloud. Eu vou chamar aqui de Personal Site Demo, para a gente criar junto. Vou abrir. Aqui já está selecionada a pasta onde a gente vai construir. Tá? Certo, agora nessa parte prática, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai construir um site simples, tá? Com nome, bio, links, uma seção de projetos ali que a gente vai ter, ou redes sociais, enfim. Um tipo de coisa que você pode usar como um cartão de visita, tá? Acho que esse é o principal ponto aqui. Você vai usar como um cartão de visita online esse site. E então, vamos lá. Então, vamos começar a construir aqui. Então, vamos começar com o prompt, tá? Então, crie um site estático e profissional para mim. Nome: Matheus Navarro. Vou colocar subtítulo. Vamos colocar aqui Data Scientist and Creator. Bio curta. Só para a gente saber mais ou menos como que ele vai ser. Trabalho com dados. Crio conteúdo sobre tecnologia e IA. Escrevo a newsletter, o processo, links, YouTube, _NP, LinkedIn, Matheus NP, Substack, matheusnp.substack.com. Design que eu quero para o site aqui, tá? Minimalista, fundo escuro, tipografia, fonte Inter, limpa, sem excessos. O resultado deve ser um único arquivo em HTML pronto para publicar. Beleza? Vamos enviar aqui. Lembrando sempre, tá? Eu acho que é importante eu falar. Uma coisa que é necessário a gente saber é que o Cloud Code ou qualquer IA, ela nunca às vezes vai conseguir representar rapidamente em um único prompt aquilo que você deseja. Então, às vezes,
o que está acontecendo aqui, que ele está construindo, que ele está passando e tudo mais, e ele deve demorar por volta de 1 minuto aí, 2 minutos, sei lá, para construir. Depois tem uma parte que é um refino, tá? Que eu julgo isso muito importante. A gente tem que passar por esse prompt de refinamento, tá? Então, por mais que ele esteja criando aqui, ó, ele está fazendo cada uma das partes que ele está criando no HTML, ele está mostrando os tokens e tudo mais. Talvez o que a gente vai gerar aqui de resultado final não nos agrada. E tá tudo bem, tá? Saiba que tem um refino, que tem uma construção de um prompt ali que é necessário que a gente passe cada vez mais guiando ele. Então, você vê que eu coloquei um contexto todo grande aqui para ele. E aí ele gerou criando um index HTML, o arquivo índice foi criado e vou tirar um screenshot para confirmar o resultado final. Cara, tá aqui, ó, uma pequena criação, ó, tá vendo? Então, ó, permitir, mcreate, .cloud, vamos permitir, vou sempre permitir, tá? Só para ele não ficar me perguntando aqui. Mas eu já gostei do resultado. Ele realmente, ele tá montando para mim muito rapidamente aquilo que eu tô construindo. Só que é o que eu falei, no final, às vezes você vai precisar de um refino, né? Então, ficou realmente como eu pedi? Ficou realmente como eu pedi. Cara, ele tem aqui o YouTube, ele tem aqui o LinkedIn, é uma bio bem simples e que eu posso pedir para ele contemplar com outras coisas, né? Então, vamos tentar fazer um refino aqui agora, nesse exato momento, ó. Vamos lá. Adicione uma seção chamada Últimos Conteúdos com 3 cards fictícios, um post de newsletter, um vídeo do YouTube e um artigo. Mantém o mesmo estilo, coloque no canto superior direito a possibilidade de mudar para o tema claro. Pronto, vamos ver o que ele faz, tá? E é isso, você sempre entende que conforme você vai dando no seu prompt ainda mais contexto, ainda mais detalhe, ainda mais coisas que você quer acrescentar, vai ficar muito mais fácil para ele entender aquilo que você está querendo, tá? Quanto menos contexto você der, quanto menos você explicar para ele, pior. Porque aí ela vai supor e aí você nunca vai conseguir chegar. Mas use da criatividade para realmente ir fazendo um direcional ali junto com o seu prompt, tá? Ele entende que o contexto já existiu, né, no que você passou, e você vai complementando, fazendo aquelas modificações que são pedidas, né? Nesse exato momento ele está fazendo isso para mim, né? Então é aqui um loop de trabalho, você descreve, ele executa, você vê, pede ajuste, ele refina de novo e assim vai, tá? É isso que é realmente um refino ali, é um processo iterativo e colaborativo, né, de certa forma também, tá? Então, onde cada um que você passa de refino, ele tá realmente no seu controle. É você quem tá guiando, é você quem tá passando, tá? Essa parte. Vamos ver o que ele vai construir aqui para mim. Estou um pouco curioso para saber. Ó, já foi 1 minuto que ele está construindo. Detalhe, tá? Eu estou usando o modelo aqui do Sonnet 4.6. Não estou usando o Opus. O Opus gasta muito mais token. Eu achei que aqui, nesse caso, não precisava. E aqui ele criou. Então, 1 minuto e 43 segundos. Ó, ele está falando aqui que ele escreveu, ele criou o arquivo, ele fez o preview, ele ficou ótimo. Enfim, ele criou a seção que eu pedi, criou um toggle de Dark Light, né, que é o botão fixo, exatamente como eu pedi, ó. Colocou os últimos conteúdos. Sinceramente falando, tá muito melhor do que o meu atual, tá? Que eu tô utilizando aqui. E que talvez eu acho que eu vou colocar esse daqui como o meu, né? Ó, olha aqui o togglezinho, que legal.
Você muda de claro para escuro. Enfim, sensacional. Isso em questões de minutos, né? Então, o que eu venho aprendendo aqui, tá? Depois de usar bastante, eu tenho usado, como eu falei, né? É recente que eu comprei a licença Pro, até o momento eu testei bastante outras, né? Até eu chegar no Cloud e entender que o Cloud aqui, ele realmente estava sendo o melhor para mim. Eu testei vários outros. Então, depois de que eu tenho usado bastante, o que eu mais tenho percebido, tá? Na verdade, com todas as IAs, quanto mais contexto você dá para o prompt, melhor é o seu resultado. Não escreve só faz um site. Não, explica o visual, fala o tom, fala o objetivo. O Cloud Code ele é muito bom, ou qualquer outra IA é muito boa, tá? Mas ele não é um adivinha, né? Ele não tem uma bola de cristal lá, né? E para saber o que você quer. Então você tem que descrever isso, tá? Então esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo, não tenha medo de iterar, né? Que é ir sequencial cada um dos passos, né? O primeiro resultado raramente, assim, é o final. Tá? Se eu tivesse parado logo no meu primeiro prompt aqui, provavelmente eu ia ficar sem esses últimos conteúdos. Tá? Então, vai mudando as cores, vai colocando toggle, por exemplo, que não tinha, né? Move as seções, enfim, esse processo de refinamento, na minha opinião, é onde a mágica acontece. Pede para ele criar um design system, né? Baseado, enfim, em algumas cores, algumas fontes que você gosta. E terceiro lugar, lê o que você faz, tá? Mesmo que você não saiba programar, tente entender o que o Cloud está fazendo, tá? O que ele está criando, como que ele está criando. Com o tempo, o que acontece é que você passa a aprender pela observação, que é, para mim, o papel fundamental hoje que eu vejo nessas IAs, que é de orquestrar. Você tá como comandante ali, mas ele é o orquestrador do seu conhecimento. Senão, é como se você desperdiçasse um grande professor que está na sua frente, assim. Bom, isso foi o que o Cloud Code fez aqui com vocês na prática, né? Eu não abri nenhum terminal, tá? É uma coisa que eu gosto muito. Eu, na verdade, não uso o Cloud Code aqui. Eu uso ele no terminal. Eu acho que eu ganho uma eficiência muito maior, assim, usando no CLI. Então, é uma coisa que eu gosto. De integrar, inclusive, que eu não comentei aqui, tem como integrar direto com o GitHub, então é o que eu faço também. Então todas as minhas coisas eu consigo interligar muito rapidamente, eu peço para ele fazer o push, o commit direto no GitHub. Enfim, para cada um dos projetos reais que eu faço, eu uso muito o terminal, tá? Muito mesmo, porque eu consigo abrir mais do que uma sessão, então eu consigo realmente trabalhar em paralelo. Enfim, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like. Isso ajuda muito o meu canal a crescer. Se você comentar, ajuda ainda mais. Encaminha para outras pessoas que gostam desse tema, que queiram construir um cartão de visita, como um site desse daqui que eu mostrei. Se inscreve para não perder outros vídeos desse tema. Tá? Se você quiser ir além, tem a minha newsletter. Tá? Eu não escrevo lá sobre IA só, mas eu venho trazendo um pouco desses temas. Na minha newsletter eu falo de tudo um pouco. Então, fique à vontade para se inscrever nela. Enfim, se você tem interesse de ver algum conteúdo específico sobre IA, deixa nos comentários também. Beleza? Espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.